capítulo 18 do Evangelho escrito por Lucas, a parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém. Poder assentar. Quem tem assento, quem não tem assento, fique de pé comigo, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em uma quinta-feira da vitória. Quinta da vitória. Baseado neste texto, eu quero pregar-vos sobre o tema: sem o esforço da busca, é impossível a alegria da vitória. Sem o esforço da busca, é impossível a alegria da vitória. O verbo buscar subentende estar continuadamente ocupado na busca de alguma coisa, ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. A expressão esforço ou esforçar-se é o mesmo que perseverar. Na etimologia da palavra, a expressão perseverar é chamado prostarquério. Prostarquério é uma palavra grega que, quando transliterada para o nosso português, significa dedicar ou continuar firme, o que subentende uma desvelada persistência ou fervor e apego àquilo que colocamos como alvo para alcançar. O apóstolo Paulo, quando escrevera a carta aos Filipenses, ele disse que ele não tinha ainda alcançado, mas que ele se esforçava para alcançar. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12 está escrito: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para o alvo. Cristo é o alvo, né? Louvado seja Deus. Então a expressão esforçar ou perseverar ou persistir fala-nos de prosseguir para o alvo. Nesta parábola, o propósito de Cristo aqui foi e é. Quando ele falou na época, ele estava incentivando aos seus seguidores, e quando ele fala hoje, porque Hebreus capítulo de número 13, versículo 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é imutável, não há sombra de variações, ele é o mesmo de quando estava falando isso aos seus discípulos, e hoje ele está presente também, requerendo de nós a mesma coisa. Qual o propósito de antes e de hoje? Ao Senhor fala isso aos seus seguidores. É para que os seguidores do Senhor Jesus Cristo, colocando em prática a exigência de orar sempre e nunca desfalecer, viva uma vida espiritualmente falando vitoriosa. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, dizendo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo. Aí o Senhor, para reforçar aquilo que ele estava falando a respeito da oração persistente, ele usou uma parábola baseado no que de fato acontecia na época. Quando Cristo usava parábolas ou comparações, era porque ele já tinha identificado que os seus ouvintes do momento não tinham uma mente
espiritualmente madura suficiente para poder entender os mistérios do reino dos céus, se o Senhor fosse falando diretamente. Às vezes o Senhor, para ajudar a edificar aqueles ouvintes, ele fazia um arrudeio. O Senhor geralmente usava aquilo que o povo estava mais familiarizado. Como no caso, no capítulo 13 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, sabendo que o povo da época, eles viviam de plantio e de colheita, e querendo que eles entendessem algo sobre o reino do céu, ele disse que o semeador saiu a semear. Ele contou aquilo que o povo conhecia como a palma da mão, e quando encerrou a parábola, os irmãos da época, os ouvintes, ficaram esclarecidos. No capítulo 18, o Senhor ele usa algo que acontecia na época. Naquela época, quando morria o chefe da casa, quando o homem vinha a óbito, geralmente aparecia pessoas com falsa documentação, alegando ter feito um contrato de posse com o falecido antes da morte, pedindo à viúva que desapropriasse as terras ou a herança que ficou. Obviamente entendemos que esta mulher está enlutada, sofrendo por causa da morte do teu marido, e como se isso não bastasse, chegou alguém dizendo que tinha feito um contrato de posse e que ela tinha certo prazo para poder deixar tudo o que ficara. Obviamente esta viúva ela não creu, e a prova de que ela não creu naquela notícia, a prova é a existência que ela externou, a sua perseverança em ir até ao juiz, mesmo por diversas vezes ele ter dito que não atenderia. Só aquele juiz ele tinha um poder de oficializar uma documentação só com a canetada que daria a ela o direito de ficar com a herança e automaticamente o adversário ser envergonhado. Mas para isto ela tinha que convencê-lo, e a Bíblia diz que o juiz era iníquo, não temia Deus e nem respeitava homem algum, ou seja, ele não usava corretamente o seu poder de jurisdição para fazer aquilo que é certo. Ele fazia da maneira como ele queria. Nessa situação aparentemente perdida, a Bíblia nos mostra que Cristo usa esta parábola, esta persistência desta viúva, para poder, amado, nos despertar a entendermos também que é por esta mesma persistência que nós iremos obter a vitória. No capítulo de número 11 de Lucas, Jesus Cristo, abrindo seus lábios sacrosanto, ele chega a dizer assim: qual de vós terá um amigo, e se for à meia-noite procurá-lo, e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa vindo de viagem, e não tenho o que apresentar-lhe. Mas se ele de dentro responder: já está a porta fechada, não posso levantar-me para tosdar, estou com meus filhos na cama, todavia ele não se levantará a dar-lo por ser amigo. Mas se o amigo que está de fora resolver, Rui Peterson, permanecer do lado de fora mais batendo: amigo, empresta-me 3 pães, levantar-se-á e lhe dará tudo o que houver mister. A expressão tudo o que houver mister significa: bom, a porta demorou a abrir, mas quem estava do lado de fora é persistente, ficou batendo. Depois da porta aberta, já que o senhor abriu a porta, vá, pega o pão, traga a faca, manteiga, o queijo, o leite. Depois da porta aberta, não vai vir só aquilo que ele insistiu pedir. E isso é tão verdade que a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais além do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder da fé que em nós opera. Bendito seja o nome do Deus que fez o céu e a terra. Então, amado, Deus, ele nos revela que há possibilidade de obtermos vitórias, vivermos melhor. Espiritualmente é o primeiro ponto positivo de buscarmos viver uma vida dinâmica,
porque está escrito no capítulo de número 6 de Mateus, e o versículo 33, que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, Deus ele vai acrescentando. Colossenses 3 primeiro diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e desliga-se das coisas da terra. Amado, essa vitória não é só espiritual. O primeiro ponto em que Deus quer que sejamos vitoriosos, que vivamos uma vida dinâmica, é no Espírito, para vencer a Satanás, os seus demônios, para vencer, amado, as forças do reino das trevas. Mas depois de nós termos uma vida espiritualmente dinâmica, é consequência. A vida espiritual também, ela vai ter, amado, que acompanhar o processo do dinamismo espiritual. Bendito é o nome santo do Senhor. A Bíblia nos mostra, baseado nesta parábola, que Jesus Cristo, aleluia, ele estimula os seus seguidores da época e a nós também, aleluia, a entrar por esse caminho, porque este é o caminho da vitória, a persistência. Sem o esforço da busca é impossível a alegria da vitória. Aí a Bíblia nos mostra que a viúva persistiu. O juiz ficou molestado. Ainda que eu não tema a Deus, olha o que ele diz: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, mas todavia, como esta viúva me molesta. O que é molestar? Ele já estava mole por causa da insistência daquela mulher. Ela foi persistente em bater na porta. Eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune. Ele já estava sem aguentar. A importunação era tão grande que ele disse: mulher, me dá essa documentação aí, ó. O adversário foi envergonhado e ela ficou com a benção. Aí o Senhor sai da parábola e disse: vocês conseguiram ouvir o que o injusto juiz disse? E Deus, que não é injusto, juiz dos juízes, do contrário desse, ama tanto o ser humano que deu seu único filho. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele de dia e de noite? Ô amado, olha o que Jesus está revelando aqui. O Senhor está revelando que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite. Existem dois pontos aqui: um natural e um sobrenatural, um possível e um impossível. Jesus Cristo disse que o juiz dos juízes, ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite. Amado, é impossível o ser humano escolher Deus. Isso tem que partir do Senhor. Jesus Cristo disse no capítulo 15 de João, versículo 16: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. Essa eleição vem de Deus. Nós temos o costume de dizer: olha, eu aceitei Jesus. Amado, foi Ele que nos aceitou. Através do Espírito Santo, só fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para poder aclarar a mente e entendermos. Hoje nós aceitamos ao Senhor incondicionalmente. O Senhor está em primeiro plano na nossa vida, mas Ele nos aceitou. Foi Ele quem foi em busca. Foi Ele que foi atrás da gente. Não fará justiça aos seus escolhidos. Então Deus, ele já fez a sua parte. O sobrenatural ele já fez. Como? Nos escolhera. Ele quer tão nos abençoar nesse mistério aqui. É a vontade dele que sejamos mais abençoados do que o que nós queremos ser abençoados. Porque foi Ele que criou tudo para entrarmos na bênção. Agora, é importante, assim como Ele fez a parte dele, fazermos a nossa. Ele fez aquilo que é impossível. Quebrou corrente, algemas e cadeias, brigou mesmo e nos arrancou daquela vã maneira de ver e disse: venha.
Você é um eleita de Deus. Deus lhe elegeu. Não fará justiça aos seus escolhidos? Primeiro tem que ser escolhido. Aleluia. Já tem que estar fazendo parte do plano. Glória a Deus. Obrigado. Agora, em segundo, esses escolhidos têm que clamar de dia e de noite. Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele de noite. Não precisa muito. Se você estabelecer 30 minutos de dia e de noite, procure um tempo, um horário, em que você sabe que você não vai quebrar o propósito. Estabelece 30 minutos de dia e 30 minutos de noite. Não precisa muito. É bom estar na presença de Deus, é melhor do que você estar em qualquer outra coisa, ou em qualquer outro lugar. Mas a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Deus, Ele quer sinceridade, Ele quer clareza, Ele quer coração verdadeiramente entregue na conversa com Ele. Queridos, se nós estabelecermos um propósito de 30 minutos, a partir de hoje, de dia e de noite, com pouco tempo nós iremos estar, riscando aquilo que Deus já está dando como vitória. A gente vai estar riscando, isso aqui Deus já deu, isso aqui Deus já deu, isso aqui Deus já deu. Porque isso aqui é a promessa do Senhor. Vocês ouviram o que disse o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele de dia e de noite? Fará. Ainda que eles achem que Deus tardou, digo-vos, quem está dizendo é Jesus, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus não tarda nem falha, Deus não tarda nem falha, Ele é pontual. Mas todo preço exige antes, toda conquista, melhor dizendo, exige antes um preço a ser pago. É o preço da conquista. Se tiver disposto, Deus já preparou tudo. Sem o esforço da busca, é impossível a alegria da vitória. A Bíblia nos mostra que quem busca a Deus acha, e quem não busca não pode encontrar. Em 1 Crônicas, capítulo 28, Davi ele está velho de idade, Davi está próximo da morte. Ele reúne a sua cúpula governamental para passar a posse, para passar a chave do reinado para Salomão. E perante testemunhas, segundo de Crônica, capítulo 28, versículo 9, ele chama e diz: tu, pois, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha o coração e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se você buscar a Ele, Ele deixará que você o ache. Mas se não buscar, nunca irá encontrar. Segundo de Crônica, capítulo 15, a Bíblia diz que quando o rei Asa assumiu a liderança sobre Israel, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e esse saiu ao encontro de Asa, e encontrou Asa e a tribo de Benjamim de Judá, e disse: ouve-me, Asa, Benjamim e Judá, o Senhor está convosco enquanto vós estiver com ele. Se o buscardes, o achareis, se não buscar, não pode encontrar. Tiago capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor de nada terá falta. Segundo de Crônica, capítulo 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar. Isto aqui é promessa. Se fosse o homem que estivesse prometendo isso, poderíamos ficar com o pé atrás, poderíamos ficar até, como diz um baiano, com a pulga atrás da orelha, desconfiado, mas isso aqui é promessa.
Hebreus capítulo número 6, versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Número 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Teria dito e não faria, ou teria prometido e não confirmaria? Mateus 24, 35, disse-lhe Jesus, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando Jeremias duvidou, Deus deu uma segunda visão, e disse, o que vês? Uma vara de amendoeira. Deus disse, que choquete ani, ali de varilastó, eu velo sobre a minha palavra, para fazê-la cumprir. Deus, Ele é fiel. Sem o esforço da busca, é impossível a alegria da vitória. Tem que haver o nosso esforço, senão não tem vitória. Eu vou contar um breve testemunho, nós iremos encerrar. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu acredito que nessa oração o Senhor vai abrir portas que não estão abertas e vai trazer existência ao que não está existindo. A minha mãe Sônia, capital da Bahia, Salvador, a minha mãe Sônia, ela se converteu na segunda vez que eu saí na capa do jornal. Irmão, você já foi preso 11 vezes. 4 no jornal e 1 na televisão. Tenho marca de algema nos pulsos até hoje. 2 vezes fui preso e me tiraram. 6 agentes policiais, no outro dia me tiraram do cárcere nu, sem roupa, me levaram para um quarto chamado Sala do Pau e me colocaram em um processo chamado pau de arara, de cabeça para baixo, as mãos algemadas para as costas, o olho com a venda para nada ver, batia na junta do corpo e dava choque nas partes íntimas, querendo informação de nomes, de tráfico, onde o filho chora e a mãe não vê. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem era Jesus. E infelizmente enveredei por caminhos que não deveria e caí em laços. Só não morri porque Deus não deixou. Ele sabia que eu seria muito produtivo se ele chegasse e fizesse uma obra que foi feita. Amados, a minha mãe se converteu, foi para a igreja, e um certo dia ela está em um culto, sem saber o que fazer, porque queria a libertação do filho. E ela ouviu essa passagem, presbítero Josué, Josué, da família, né? Presbítero José, ela estava num culto, ela ouviu essa mensagem, e ela pegou, não, peraí, o senhor está dizendo que ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clama ele de noite? Ela chegou em casa, foi corrigir o texto, assim, ela foi averiguar, ela foi meditar, ela foi buscar mais clareza, e ela entendeu como nós estamos entendendo. É promessa. Ah, amado, ela estabeleceu o propósito. Senhor, a partir de agora, de dia e de noite, ela colocou o horário que ela sabia que ela está em casa, tanto de dia como de noite, e ela não quebrou. E a conversa dela era uma: liberta meu filho, liberta meu filho, liberta meu filho. A oração do crente salvo tem perna e anda, tem asa e voa, e chega ao trono da graça, e quando chega lá, sai debaixo de Satanás, porque quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Quem é que pode impedir uma ação de Deus aqui? Deus começou a mover, me visitou onde eu estava, começou a quebrar correntes, algemas e cadeias. 17 de fevereiro de 2001, sujo, barbudo, cabeludo, cheio de lodo, viciado em crack, caindo dando epilepsia, problema de tireoide, tuberculose, hérnia de disco. De tanto entrar e sair na cadeia, eu peguei uma coceira chamada nhaca de cadeia. 70% do corpo era lepra. Quanto mais coçava, mais leproso ficava. As pessoas diziam: pau que nasce torto, morre torto. Para você, o jeito é a ponta da faca ou o cano do revólver. Para você, o jeito é paletó de madeira e 7 palmos de cova fria. Outros diziam: você já morreu, só esqueceu de deitar. Para você não tem jeito. Você não tem parente, você não tem aderente, você não tem saúde, seu nome está mais sujo que puleiro de galinha, você não serve para a sociedade. As pessoas falavam várias coisas, mas eu entendi o seguinte: hoje eu sei, o diabo ele tinha roubado, ele tinha destruído, só faltava matar. Aí ele estava acumulando informações na minha mente, no meu coração, para que se eu ouvisse o evangelho, eu não cresce. Ele sabia.
Ele sabia que o nosso Deus é socorro presente na angústia. Ele sabia que o nosso Deus, ele é perito em chegar junto quando alguém diz, não tem mais jeito. Ele sabe. Porque inúmeras vezes Satanás e seus demônios estavam próximo a tragar uma vida. Já tinha roubado, destruído, já tinha tirado, só faltava matar. Quando estava próximo à morte, o Senhor foi lá, ó, com mãos fortes e braços estendidos, arrancou. Então o inimigo sabe. O inimigo sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre tem uma forma, uma arma secreta de chegar e... 1 Epístola de João, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aí pronto, o inimigo começou a acumular informações que não tinha jeito. Eu acreditava que não tinha, porque não conhecia Jesus, eu só conhecia aquela vida catastrófica. 17 de fevereiro de 2001, motivado pela oração de minha mãe e de outras pessoas, uma tia chamada Arlete sempre orou, sempre. 2 intercessoras que Deus me dera, minha mãe e minha tia, 2 irmãs, Arlete e Sônia. Aconteceu o seguinte: lá está eu, no estado terminal, acreditando que não tinha mais jeito, assentado no centro da cidade, Salvador, capital da Bahia, sujo, barbudo, cabeludo, ansioso para usar o crack, esperando só a moeda cair na caixa, para eu pegar, contar, entrar na Cacolândia, fumar um tiro de pé e voltar. Naquele dia foi diferente. Quando eu estou lá acreditando que o jeito era morte e tal, passou um jovem com um folheto no bolso, parou na minha frente, tirou o dedo do bolso, apontou, eu nunca vi dedo grande como aquele até o dia de hoje, e disse: mendigo, eu conheço um Deus chamado Jesus, que pode lhe tirar do pó e da cinza e lhe fazer um pregador do Evangelho. Aquela palavra entrou, mas entrou. Hebreus 4:12, a palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra a divisão de alma, espírito, junta, medula, apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra penetrou. Não teve jeito. Quando penetrou, a lágrima chega, vinha quente, caía quente na mão a lágrima. Lágrima produzido pelo fogo da palavra. Naquela situação aparentemente perdida, os demônios, vendo, ele sentiu o poder libertador de Jesus, o poder redentor, ele sentiu a presença do sangue. Vamos perder todo o trabalho que tivemos. Colocou no meu coração um ódio tão grande, eu comecei a xingar o crente, mandar ele embora. Ele disse: você pode xingar o que você quiser xingar. Deus está me mostrando, você está cheio de cão, está cheio de demônio, e eu vou pôr a mão na tua cabeça e expulsar esses demônios. O crente correu, botou a mão na minha cabeça. Se um dedo era grande, imagine 5 irmãos juntos. Parece que ele pegou um capacete, o mindinho na orelha e o polegar na outra, vestiu a minha cabeça com a mão dele e começou a orar. Mas a mão dele transmitia um fogo tão grande para a minha cabeça, e aquele fogo descia. Alai, becasicô, becaiaçá. Quando aquele fogo desceu e que chegou nas imediações do coração, pronto, não teve como não. O Espírito começou a falar, o Espírito Santo começou a me convencer que aquilo que o crente estava pregando era verdade, e eu chorando sem saber o que fazer. Ele disse: aceita Jesus. Eu digo: moço, eu até queria, porque o que eu estou sentindo, a droga nunca me deu. Aceita Jesus, mas para mim não tem jeito, porque eu sou pau torto, nasci torto, morrer torto. O que o diabo me disse, eu estava tentando convencer o Espírito Santo na vida do irmão que eu estava certo. Aí pronto, quando eu disse: eu sou pau torto, nasci torto, vou morrer torto, não tem jeito, ele disse: é mentira do diabo. Aleluia, eu estou pregando para você Jesus Cristo, o carpinteiro, o filho de José, aquele que endireita qualquer pau torto. Levantei minhas mãos, aceitei o filho mais velho da irmã Maria, Jesus Cristo, espiritualmente falando, me pegou pela mão direita: vem cá, pau torto, me levou na sua carpintaria espiritual, lá para a sua prana para o lado, o formão para o outro, e o pau que o diabo disse nasceu torto, morre torto, está de reto, pregando a palavra de Deus e lhe dizendo: o Senhor, ele é fiel, aleluia, ele fará justiça ao que clama de dia e de noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre, eu só sei de uma coisa: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Deixa eu orar pela sua família.
Fique de pé, eu quero orar pela tua casa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar pela sua casa. Meu Jesus. Meu Pai, está aí a mensagem. Está aí, Senhor, a sua mensagem. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, eu já entreguei. Agora faz aquilo que só o Senhor faz. Oh meu Deus, visita, Senhor, as necessidades espirituais e materiais das suas filhas, dos teus filhos. Visita os parentes, os derentes. Visita, Senhor, os vizinhos. Liberta, entra naquele lar, quebra corrente, algema e cadeia. O Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Meu Deus, entra no lar. O Senhor sabe o que a tua filha e o teu filho está passando. Senhor, o Senhor tem como visitar, o Senhor tem como ajudar, porque tu és o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Senhor, desfaz as obras de Satanás. Ai, abre porta que não foi aberta, traz existência que não foi trazido, e começa, Senhor, meu Deus, a repreender as obras da macumba, obra de magia negra, palavra de maldição, seja quebrada, seja quebrada, em nome de Jesus Cristo. Recebe, recebe, ore, olho fechado e boca aberta, ore, persevera, sem o esforço da busca é impossível a alegria da vitória. Persista, ore pela tua família, ore pela tua casa, ore pelos teus parentes, ore pela tua família, ore pelo teu emprego, ore pelo seu vizinho. Oh, depromenaço com tibacaia caia sudecoma nagasumi cantará. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Receba